Doutor Joaquim Alexandre da Silva é um dos melhores advogados do estado do Paraná. Obrigado. E nós convidamos ele para esse bate-papo aqui na barbearia, doutor. Ótimo, um ambiente muito legal, gostei. Gostou? Bacana. Bem descontraído. Lembrando que nós continuamos aqui na CWB, Estação Barbearia, aqui localizado no bairro Bacaxeri, bem ao lado do trilho do trem, viu, doutor? Exato. Agora passou a ser na minha casa agora também, porque eu vou fazer a barba aqui. Opa, que eu bacana. dou muita atenção para isso, eu acho uma coisa muito interessante. É legal, a gente né? tem que estar bem visível, né? E eu vou passar a fazer aqui também. É bacana. Hoje o homem moderno, ele valoriza mais, né? Esse negócio de se cuidar. Na verdade, nós somos nada mais nada menos que um frasco. Quando a gente conhece uma pessoa, ninguém quer saber o que você tem por dentro. Primeiro, ele se empolga pelo que está vendo. Então, se você mostrar, eu acho errado. Mas eu acho que não custa você mostrar que você está bem cuidado, né? Tá certo. Vamos falar de dívida, doutor? Vamos falar de dívida e prescrição de dívida. O que é uma dívida? Juridicamente falando. É um ato contraído. Devo, não nego, pago se puder. Esse é um caminho da dívida, né? Na verdade, a dívida é um ato contraído, né, perante terceiros de acordo com o empréstimo. Okay. Ele pode ser mediante moeda ou financiamento com garantia, mas dívida é toda vez que eu pego alguma coisa para pagar e eu não pago, né? Okay. Ou eu pago, a dívida continua correndo. Antigamente existia a letra, existia a duplicata, o papagaio, o cheque cruzado, que eram algumas formas de você se salvaguardar. Exato. Ainda existe isso? Existe. As letras de câmbio, as notas, né, promissórias continuam existindo. O cheque caiu em desuso, mas ainda existe. Quando você faz uma grande transação na compra de um objeto, ainda continua tendo cheque visado. Eu fui lá e comprei um imóvel de 800 mil reais. Eu não quero transferir por pagamento de banco, porque eu não sei se vai lavrar a escritura. Eu pego um cheque visado, né, no banco, passo a cópia para a pessoa vai até o banco e confere. Esse cheque visado existe, ok. Vai ser compensado? Vai, não existe contraordem, não. Está aqui, vai ser pago. Contando aqui para o doutor Joaquim, meu falecido pai era advogado. E ele advogava muito no interior, né? E lá existia muito ele, doutor Júlio, olha só, eu emprestei um dinheirinho, mas está aqui o papelzinho que eu assinei. Aqueles contratos de gaveta, aqueles, lhe devo um porco, um cavalo e mais 200 reais, escrevi ali. Esse, brincadeira à parte, mas esse papelzinho que a pessoa declara uma dívida, sim, tem validade. É um reconhecimento? Ele é um reconhecimento, ele é um indício da dívida. Ele não é 100% do reconhecimento da dívida, mas ele é um indício. Agora, se eu faço um termo dizendo, olha, eu, Joaquim, reconheço que devo tanto para fulano, isso, aquilo, e valor tal, pagava em data tal, ele é quase que uma promissória, mas ele pode ser um reconhecimento de dívida. É executável. E ele é executável. O reconhecimento de dívida, a nota promissória, por exemplo, eu vou lá e faço por instrumento público, né? Ou eu assino uma nota promissória, ela é executável, né? Ah, mas eu fiz um bilhete declarando, ele é cobrável, daí vamos usar a palavra cobrável, né? É cobrável, né? Bom, aí tem as contas contraídas de forma mais moderna, hoje a internet, de certa forma, é uma maravilha, mas te induz, né? As compras para a internet, cartão de crédito, né? Ou baixa aqui, arrasta aqui, dá um ok, isso, né? Você não precisa nem assinar, tem a chamada assinatura eletrônica, digital, né? Tudo isso aí são formas de contrair dívidas, né, doutor? Sim, todas elas são formas. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, dívida caduca? Prescreve? Caduca, a gente separou um tema sobre isso para falar o seguinte, caduca, e por a gente falar da dívida, o que é a dívida caducar, né? A dívida prescrever, né? E o que é a prescrição? A prescrição, a grosso modo, não vou usar o termo técnico, né? É a perda do direito de tal fulano cobrar aquele direito perante a justiça, perante o juiz. Perante a justiça. Okay. Porque dentro do direito fala prescrição e decadência. Então nós vamos falar de prescrição, mas ele dá uma confundidinha com decadência, mas que é para, a grosso modo, todo mundo saber o que é. Essa prescrição demanda quanto tempo? Ela varia. O Código Civil Brasileiro, né, lá no artigo 205, a gente não precisa saber isso, mas é bom te mencionar. Ele fala das formas de prescrições. Tem dívidas que prescrevem com 1 ano, né? Tem dívidas que prescrevem com 2 anos, tem as dívidas que prescrevem com 3, as com 4 e com 5. E aquelas que o código não determinar são as que prescrevem com 10. Mas eu vou dar um exemplo. Vamos pegar uma dívida, eu tenho um problema com a minha ex-esposa, eu tive um relacionamento, uma briga, e eu omiti alguns bens no nosso divórcio. Ela tem o prazo de 4 anos para me cobrar desse bem que eu omiti, né, a partir do conhecimento do fato. Né? Ah, mas se estava junto e eu descobri, não importa. Ela tem 4 anos. Vamos pegar um outro exemplo.
Vamos pegar um exemplo de 5 anos. Eu fui lá e comprei um telefone celular na casa X, comprei um guarda-roupa na casa X e eles estão me cobrando. Eu tenho essa dívida, é uma dívida, vamos supor aí que seja 5, 6 mil reais. Eu comprei no dia 1º de janeiro de 2020 e não paguei. Paguei as primeiras parcelas e parei de pagar. Eu posso ser executado por essa dívida? Eu posso ser cobrado? Pode ser cobrado. A empresa tem 5 anos para me cobrar, relações comerciais geralmente é 5 anos. Tem algumas coisinhas que fogem à regra, mas é 5 anos. As relações comerciais. Compra de objeto, pagamento é 5 anos. Ah, mas eu sofri um abalo comercial, também é 5 anos. Então, o mesmo prazo, a princípio, que serve para cobrar, ele serve para pagar. É utilizado como parâmetro. Então, se eu tenho 5 anos para pagar tal dívida, eu tenho 5 anos, a empresa tem 5 anos para receber. Ok. Findou esses 5 anos, ela não conseguiu lhe cobrar. Ela não, vamos A dívida sumiu ou não? Mais ou menos. Vamos supor que ela me cobrou de todas as formas, não me localizou Não e seria o teve meu êxito. nome no Serasa e SPC. Ok. Ela pode manter o meu nome no Serasa e no SPC pelo prazo de 60 meses, por 5 anos, a contar da data da minha inadimplência. Após isso, Depois disso, ela é obrigada a baixar a dívida. mas a dívida continua. A dívida existe. Eu não posso ser cobrado por via judicial, mas também não quer dizer que eu não possa pagar a dívida, né? Tá, vamos falar de cobrança então. Eu posso ser cobrado pelas empresas de cobrança? Pode. Sim, elas podem me ligar, elas Pode. podem forçar, elas podem negociar. Tem Como dois- é que funciona esse trâmite aí? Tem 2 fatores bem importantes. Por exemplo, eu tenho uma dívida lá com a empresa X e a empresa Y. Passaram os 5 anos, o meu nome estava no Serasa e, digamos, tem 6 anos, está no Serasa, eu descobri, opa, não pode meu nome estar no Serasa. Eu vou notificar a empresa para ela retirar meu nome. Ok. Tá? Ou seja, ela retirou meu nome, beleza, mas ela continua me cobrando. Ela tá me cobrando. Isso está me causando um transtorno. Ou se ela está me cobrando uma vez por semana, ela tem o direito de cobrar. O que ela não pode fazer é o que diz lá o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que diz assim, que o consumidor, o devedor em si, ele não pode ser exposto ao ridículo. Não pode me cobrar nas redes sociais, não pode me ligar 50 vezes por dia, como faz as operadoras Oi, Ligar pra TIM. empresa onde a pessoa trabalha. Liga 50 vezes cobrando e Você dizendo não que pode quer. expor a pessoa. Ao ridículo, A jamais. dívida, nada. O devedor, mesmo que a dívida prescrita ou não, ele não pode ser exposto ao ridículo. Passa com um carro de som aqui em frente Não. à barbearia. Aqui, Existem né? países que têm um canal. Paga aí a conta, né? Imagina. Aham. Imagina, né? Eu já vi alguns países que Mas têm canal tem isso, de tem televisão isso. que cobram. Sim, pois é, rapaz. Tem um horário só para devedores. E coloca a rede nacional. Graças a Deus o Brasil ainda não é assim. Até para garantir a segurança jurídica do país, não pode ser assim, né? E a dívida também não pode durar 50 anos. A dívida é 5 anos e pronto. Doutor Joaquim, dívida da cadeia? Sim e não. Sim as e dívidas civis, as dívidas por conta da compra de lojas, isso aquilo não vai me dar cadeia. Existe uma dívida que ela me dá cadeia, que é a pensão alimentícia. Essa não tem como. Essa não tem como. E ainda o pessoal confunde bastante, porque a ação de busca e apreensão antigamente dava cadeia, porque eles entendiam que quando você pegava o objeto, financiei o carro, Ok. eu não paguei, Ok. eu me tornava depositário fiel. Ok. Depositário fiel dava cadeia? No passado dava, muito tempo atrás dava. Depois houve o Pacto de São José da Costa Rica, né, que não era interessante comentar, mas é bom a título de conhecimento, que ele veio e excluiu isso. As dívidas civis não dão cadeia, salvo dívida de pensão alimentícia. Nós não vamos entrar, esmiuçar o assunto aqui, porque é assunto para outra conversa. Voltando um passo atrás sobre a dívida de pensão de alimentos, Exato. se a pessoa vai presa, como é que ela vai pagar daí? Olha, tem uma máxima do judiciário que diz o seguinte: de família já há um determinado tempo também, né? Família e inventário, sucessões. E eu sempre digo assim: é o milagre do pagamento. Toda vez que um pai não cumpre a obrigação alimentar e deixa de pagar, aparece uma avó, uma tia, uma irmã, uma prima que vai custear. É a mesma coisa do processo criminal. A pessoa, eu não tenho isso, não tenho aquilo. É uma pressão. Quando o delegado determina uma fiança, eles Perfeito. conseguem. É uma pressãozinha. É uma pressão que o judiciário É criou. uma pressão do bem. A legislação criou para não deixar a criança passar fome, né? Voltando um pouco sobre dívida, juros abusivos. É muito comum hoje, nós vemos na televisão que tem umas empresas de cobrança, né? Se você acha que foi cobrado juros abusivos, comprou um carro, está pagando 3, e fez um empréstimo, está pagando 10 e coisa e tal, vem aqui que nós resolvemos.
Até que ponto isso é verdade, Olha, doutor? É uma pergunta bem interessante. Na verdade, assim, Que é verdadeiros milagres que o pessoal oferece na verdade, mídia, né? existe um termo que eu não gosto de usar, mas eu já ouvi no meu escritório, que é a bacia das almas. Ou seja, aquele momento da morte, tudo se resolve, né? Então vamos dizer o seguinte, existe uma empresa que possa negociar o débito? Existe, claro, existem empresas sérias com isso. Mas tem outras que não, estão ali somente para iludir a pessoa. Até porque não tem como fazer um milagre. O que eles orientam é quase que um caminho criminoso. Estávamos comentando sobre isso há pouco, né? Que eles orientam que a pessoa esconda o carro, daí espere isso, espere aquilo. Eu sempre digo, se você deve, você tem certeza, é abusivo, você consigna na justiça. Porque a legislação foi criada para você nunca ficar devendo. Para você sempre pagar o que você deve. Então, ou seja, se você negociar, parcela, paga e pronto. É a melhor coisa que tem é você ter um arquivo financeiro, né? Ou seja, vai ter que continuar pagando a dívida, vai ter que continuar pagando. Em dia, ao parcela do carro, aí pode até pleitear juridicamente a redução uma do valor. redução, uma reavaliação da dívida, uma revisão do contrato, é isso? Isso, a revisão dos contratos. Mas essa revisão não impede que a pessoa continue pagando. Não, até porque, na verdade, ou seja, a ação de busca e apreensão é um direito do credor. Ou seja, não existe uma liminar ou uma decisão judicial que seja capaz de tirar o teu direito de ação. Então, o banco tem o crédito, ele vai cobrar. E outra coisa, as pessoas têm essa ilusão que falam assim, vamos esconder o carro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que se você for condenado naquele momento, naquele processo, e aquela ação ela é convertida, ela deixa de ser uma ação de busca e apreensão e ela vai passar a ser uma ação de perdas e danos, né? E aí, nessa ação, ela vai virar depois um processo de execução e pode penhorar o dinheiro que está na tua conta. Quanto a pessoa física, a pessoa jurídica, o brasileiro costuma muito misturar as duas contas, né? A física demais. Com a jurídica. Essa conta não é minha, quem contraiu foi minha empresa. Não foi minha empresa. Quem contraiu essa conta é o nome é pessoa física. Exato. Como é que a justiça entende isso aí, doutor, na hora da cobrança? É um tema muito longo, muito extenso, mas eu vou fazer um breve resuminho nesse caso. Porque é o seguinte, quando você contrai uma dívida na qualidade de pessoa jurídica e depois passa para pessoa física, por exemplo, eu tenho lá uma empresa, eu comprei uma empresa, eu vendia carros, e eu dei o calote em 10 pessoas. Okay. Mas eu tenho minha conta pessoal. Quem deu o calote foi a empresa. Tem uma coisa chamada desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Eu tiro a figura da empresa, da pessoa jurídica, e mostro que os meus bens se misturaram. Okay. Nessa misturança, que é um termo que eu não gosto de usar, né, mas é a palavra, nessa mistura, os bens se misturam, houve uma mistura. Nessa mistura, eu acabei me confundindo com o que é pessoal e o que é jurídico. Aí eu tenho que arcar, independente de qualquer situação, eu tenho que arcar com o pagamento da dívida. Bom, o importante é a informação de qualidade, seja na hora de contrair uma dívida, na hora de pagar, contratos, né, doutor? Exato. Tem pessoas que não olham o contrato de locação. As letras miúdas, só move letras miúdas. Estou alugando um imóvel, não tem problema não, estou fazendo uma sociedade. O sócio também passa a perna, né? Sócio também, claro. Você já deve ter visto N casos assim de sócio que levou o outro a uma derrota. É muito comum, eu advogo para uma empresa que nós temos a enfrentar esse problema. Então, sempre quando você for enfrentar um contrato, quando é de sociedade, consulte um advogado. Mas eu não tenho. Vai na OAB, peça para indicar, né? Tenta resolver a situação, mas sempre consultar um advogado. Tem outras situações que brotam assim, né? E você sempre vai ser lesado se você não tiver o conhecimento jurídico, né? Tá certo. Informação é poder. Sempre que possível, consulte um advogado antes. O Dr. Joaquim mantém nas redes sociais uma página ricamente ilustrada, com muita informação de qualidade. Exato. Né, doutor? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode mandar de tomar qualquer decisão, senhor advogado, por favor, o que eu faço aqui diante de um ato como esse, né? Como é que as pessoas lhe encontram nas redes sociais, doutor Joaquim? No Instagram vai me encontrar j.alexandre_. Ok. E no Facebook, que é a página do meu escritório, é Dr. Joaquim Alexandro Advogado. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Sucesso.